Segunda parte da entrevista com o ministro da Agricultura, Wagner Rossi. O Wagner, você dizia que você estava falando do armazenamento, né? Esse é um problema crônico, né? É verdade. A agricultura brasileira. Ele se queixa de duas coisas. Eu ouço muito críticas ao sistema de armazenamento e ao problema dos portos. Verdade. Né? Também tem isso aí. E áreas que eu atuei. Exato. O que está sendo feito nessa área? Primeira coisa, o governo na armazenagem, ele representa 2,2% da armazenagem geral. A armazenagem é grandemente uma atividade privada. Né? As pessoas falam muito da Conab, eu fui presidente da Conab. Isso. A Conab sozinha representa 1,6% da armazenagem. Todo o resto, 97,8% é privado. Tem as cooperativas. E é bom esse sistema, é assim mesmo que tem que funcionar? Mas há uma distorção, Augusto. Hoje só tem armazém ou as grandes cooperativas, ou os grandes produtores, ou os armazenadores, que aí isso é um negócio, a armazenagem. Sim. Nós advogamos que é preciso oferecer ao produtor brasileiro uma alternativa que é muito usada nos países de agricultura mais desenvolvidos, especialmente no Canadá. 70% da armazenagem se dá em armazéns na propriedade, na fazenda. No Brasil, nós temos apenas 15% e grandemente concentrado no grande produtor. Então, o que nós estamos oferecendo neste plano safra? Uma possibilidade do agricultor brasileiro médio poder fazer o seu armazém na fazenda num prazo suficientemente longo para que não o aperte, com uma carência inicial de 5 anos pelo menos, em que ele não pagará nada, e ele aí passa a ser um verdadeiro player no mercado. Por quê? Porque hoje ele é obrigado a vender logo que termina a safra, logo na safra, no pico da safra. Ele não tem como estocar. Ele não tem onde estocar e ele precisa cumprir pagamentos, etc. E ele faz isso e esse é o momento em que os preços estão deprimidos. Estão lá embaixo, porque todo mundo quer vender. Ele fica muito mais vulnerável, né, ao jogo do mercado. Agora nós temos que conquistar, de um lado, quase que um trabalho pedagógico, o produtor para isso, para ele ver como isso é importante, porque se você oferecer o financiamento a ele, ele prefere, por exemplo, trocar o trator, ele prefere fazer outras coisas na propriedade do que um armazém que demora para ser, vamos dizer, para render para ele. Mas ele tem que perceber que ele pode ganhar numa safra, né, muito mais do que ele ganha hoje sendo obrigado a vender no momento em que o comprador está numa posição de vantagem. Agora, Wagner, você tem projetos também na área ambiental, né? Você está fazendo algum tipo de política por aí. Augusto? O que é? O presidente Lula nos determinou que fizéssemos um programa que mostrasse o que a agricultura pode fazer a favor do meio ambiente. Porque a agricultura foi colocada meio como no banco dos réus. São os bois que geram o efeito estufa, que é um absurdo dizer isso, mas houve toda uma série de informações, né, um pouco desconectadas da realidade, em que punha a agricultura numa posição de um agente para o mal. Agora, muita gente ocupa de maneira desastrosa, né, a terra, né, Wagner? Claro, então o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, o que nós podemos fazer? E foi com esse enfoque que nós preparamos um programa, o ABC, Agricultura de Baixo Carbono. É bom. Tudo que nós podemos fazer para, ao invés de gerarmos gases do efeito estufa, façamos a captura desses gases, especialmente CO2, e, ao contrário, tenhamos um papel importante para a melhora do meio ambiente. Então, nós estamos criando apoio específico, apoio financeiro, financiamentos em condições melhores, para quem proceder a essas ações, né, que geram um efeito positivo para o meio ambiente. São cinco principais ações que nós estamos... A primeira é a recuperação das terras degradadas. Porque a terra degradada, ela não só é uma agressão à natureza, mas ela não gera nenhum efeito positivo. Nós vamos criar um financiamento específico para os proprietários de terras que estejam devastadas, que estejam desgastadas, que já não tenham condições de produção, para recuperá-las. Segunda ação é voltada para a integração entre projetos integradores de agricultura, pecuária e, eventualmente, floresta. Em terceiro lugar, nós vamos queremos aumentar a área em que hoje já existe o plantio direto na palha. Porque o plantio direto na palha, ele fixa carbono, ele tem uma série de efeitos muito importantes para o meio ambiente. E, finalmente, mais duas questões, a fixação biológica do carbono, através da preservação, incorporação de massa no processo agronômico, e
A questão das florestas. Por que é importante floresta? Primeiro, claro, pelo efeito, a floresta é um efeito positivo no meio ambiente, mas além disso, nós não aceitamos mais desmatamento da Amazônia, desmatamento zero. Ninguém pode defender algo assim. Para fazer isso, para fazer proteção de outros biomas, nós precisamos oferecer alternativas àqueles que hoje agem erradamente, porque o seu processo produtivo, afinal, requer madeira, requer carvão vegetal. É preciso que este tipo de demanda seja atendido pelas florestas plantadas. E aí você preserva a floresta natural. Enfim, é um conjunto de ações que tem um efeito muito positivo, e isso mostra que a agricultura, ao contrário de ir contra o meio ambiente, não há essa oposição. Não, ela até pode perfeitamente claro, conviver, tem que conviver, e mais do que isso, Augusto, ninguém vai defender que se diminua a agricultura. Por que não é possível? O Brasil hoje produz não só todos os alimentos que necessita para alimentar seu povo, todos, com exceção do trigo, mas só que nós hoje produzimos um excedente enorme de alimentos. E eu vou dizer uma coisa que alimentam povos aí em todo o mundo. Hoje, o Brasil representa 25% de todo o comércio entre países, comércio internacional de alimentos, 25% sai do Brasil. Vamos continuar a conversa daqui a pouco. Estamos entrevistando o ministro da Agricultura, Wagner Rossi.